essa linha ainda. É a Cida. A Cida de quem? A Cida do Isaías. Exato, exato. Versículo 34, olha só. Quando Jesus ressuscitou, olha como era comum quando uma pessoa era uma pessoa de destaque no meio dos outros, dificilmente usava um codinome. Quando não era uma pessoa de muito destaque, dizia, olha, fulano de tal, filho de fulano de tal. Né? Ou quando a pessoa tinha muito destaque. Por exemplo, Jesus era um nome muito comum. Yeshua, né? Ou Joshua. Então, quando se referiam a Jesus, eles diziam Jesus, o Nazareno. Porque tinha um monte de Jesus. Né? Mas no grupo, ali no grupo apostólico, no meio deles, quando alguém tinha um destaque, quando uma pessoa muito conhecida, eles só falavam o nome. Então, um exemplo disso está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 34, diz assim: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Qual Simão? Só Simão. Só Simão. Veja aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Olha, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 2 e 3. Dez. Capítulo 10, versículo 2. Olha, está escrito assim, Mateus, né? Capítulo 10, versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi o que traiu. A qual que Jesus apareceu? Simão o Zelote ou Simão Pedro? Aqui só cita Simão. Por quê? Era o que é o mais evidente. Não precisava usar Simão, o Pedro. Apareceu a Simão, mas tinham dois Simão. Né? Mas é comum aqui nos escritos bíblicos, quando uma pessoa tem um destaque, com uma pessoa muito conhecida de destaque, eles falam só o nome, Simão. Uma pessoa que só tem um nome. Então, como o Tiago tinha um grande destaque por ser irmão do Senhor ainda, só usa-se como Tiago. Não precisa usar outro nome. Então, por quê? Porque ele tinha uma grande influência e se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Você vê, por um exemplo, quando Paulo sobe ali a Jerusalém e tem o concílio de Jerusalém, o que acontece? Quem dá a última palavra? Tiago. Paulo vai lá e fala, o evangelho é para os gentios ou não é? Todo mundo dá a sua opinião, por último levanta-se Tiago, irmão do Senhor, e fala, creio que o evangelho é também para os gentios. Ok? Agora olha só, vamos lá a Atos dos Apóstolos, capítulo 12, para nós ver o versículo 17. Capítulo 12, versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. Olha só, isso aqui foi quando Pedro foi preso. Olha a quem Pedro manda referir. Ele, porém, quando Pedro foi preso, chega na porta, bate, a menina fica assustada, começam a fazer barulho, Pedro acena com a mão e diz assim, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Você veja, aqui no versículo, aqui o outro Tiago já tinha morrido, já estava, né? Já tinha. Esse aqui era o Tiago, né? Veja aqui no capítulo 21, você vê como é que ele é um homem de destaque. Não se fala de qual Tiago que é. Fala a Tiago, né? Capítulo 21, versículo 18. Tiago? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 18. Quando Paulo chega a Jerusalém, né? No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Você veja que Tiago, ele era uma pessoa de muita importância na igreja. Ele presidia a igreja de Jerusalém. Né? Só cita Tiago. Né? Gálatas 2, versículo 9. Vamos lá de novo.
Só para nós irmos conferirmos aqui a questão do conhecimento desse Tiago aqui, né? Ups. 2, versículo 9. Gálatas 2, versículo 9. Olha só. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, quem eram as colunas? Pedro, Tiago, Cefas, Tiago e João. Eram os três. Pedro, Tiago e João no barquinho. Não Lá da fala só Galileia. Pedro, né? E esse Tiago aqui era o irmão do Senhor. Então, provavelmente, ele era o irmão mais velho. Agora, olha que coisa interessante. Veja lá, João capítulo 7, versículo 5. Você vê que nós cantamos Pedro, Tiago e João no barquinho. Esse João esse Tiago era o irmão de João, não era o Tiago, irmão do Senhor, que estava no barco. Sabe por quê? Olha aqui, João capítulo 5, ou capítulo 7, 5. capítulo 7, versículo 5. Era o pescador, que estava lá no começo. Era o pescador. Filho do Alfeu. Não, vamos começar aqui do versículo... João? Capítulo 7, versículo 1. Olha só. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifeste ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele. O que é normal. Agora vê aí, se a fé é dom de Deus ou não. Se Deus não der a fé, a pessoa não crê. Cresceram com Jesus. Ok? Jesus é o filho mais velho. Na minha mente, começo a imaginar Jesus ajudando a criar os irmãos. Jesus brincando com os irmãos. Jesus trabalhando. Depois Jesus começa a fazer todos aqueles milagres. E os irmãos olham e não creem. Maria provavelmente deveria ter dito a alguém como foi o nascimento de Jesus. Era um lar cheio de Deus. E por que eles não creram? Porque a fé não depende do homem. A fé é dom de Deus. E Deus só lhes deu a fé depois que Cristo ressuscitou. Ok? Estavam com Jesus. Então, não é convencer a pessoa. Fé não é convencimento. Fé é dom. Né? Há pessoas que se convencem de que aquilo é algo certo. Mas isso não é fé. A pessoa se convenceu. Fé é dom dado por Deus. Eles eram irmãos de Jesus, viviam com o Senhor e não acreditavam nele. Só foram acreditar depois da ressurreição. Olha só, porque foram os primeiros, né? Olha, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 17. Eu não acredito até hoje. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, quando Jesus fala vai, e fala para os meus irmãos, não só os discípulos, mas também os irmãos dele, que ele tinha ressuscitado. Ok? Agora veja bem, uma coisa interessante na questão da vida de Cristo, né? Ou seja, uma dos argumentos que os que creem que não eram filho de Maria, um dos argumentos também que eu esqueci de dizer, foi que quando Jesus estava na cruz, ele recomenda Maria a João e não aos irmãos dele. Né? Ele diz: mulher, eis aí o teu filho, né? Filho, eis aí a tua mãe. Porque os irmãos dele não estavam ali, tinham fugido também. Ele ia recomendar quem? Não é? Então João levou ela para casa e começou a cuidar dela. Então dizia, não eram irmãos legítimos de Jesus, né? Que não tem nada, não é suporte
para essa doutrina, ok? Porque não tinha ninguém ali, só sobrou Maria e João ali aos pés da cruz, e Jesus estava ali, olha, cuida dela. Era um discípulo amado, né? É o discípulo amado de Jesus. E esse Tiago, como nós vemos, era um líder da igreja primitiva ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui só para a gente terminar, para a gente ter mais uma ideia de quem era esse Tiago, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, que era a questão do evangelho, se era para os gentios ou não. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens para enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, e foram Judas, chamado Barnabás, Silas e homens notáveis entre os irmãos. Então, Tiago dá a última palavra aqui. Era uma das colunas ali da igreja primitiva, irmão do Senhor. Ok? Então, esse foi o Tiago que escreveu essa carta que nós vamos ler. Quando entrarmos nessa carta, talvez nós vamos ter alguma... Lembrando das cartas de Paulo, talvez para nós vai parecer que há alguma contradição, alguma discrepância. Porque Tiago vai falar muito de obras. E vai falar a salvação não só pela fé, mas pelas obras. E Paulo fala que a salvação é somente pelas obras, somente pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. E nós vamos entender de que obras Tiago está falando, porque a Bíblia não pode se contradizer. Ok? Também é uma carta que dá muitos conselhos morais, que fala muito de coisas morais para a igreja, de como os cristãos, o dia a dia. Isso é uma carta mesmo assim, pastoral, assim, de chegar do dia a dia, de como devem viver. Não vai encontrar tanta doutrina teológica como você encontra nas cartas de Paulo, mas vai encontrar algo ali prático, de vida moral do cristão no dia a dia. É comportamental mesmo. Comportamental. É para o comportamento da igreja, que serve para nós. Hoje, aliás, a palavra de Deus é eterna, assim como Deus é eterno, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ok? Amém. Então, semana que vem nós entramos aqui na carta de Tiago e nós vamos ver todas esses aconselhamentos e todas essas exortações da vida prática que o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor, nos dá. Ok? Amém. Amém? Até semana que vem, então. E vamos